se eu te dissesse que uma menina nascida na pobreza extrema, marcada por abusos, rejeitada, invisível, se tornaria uma das mulheres mais influentes do mundo? Parece improvável, não é? Agora deixa eu te perguntar algo ainda mais profundo. Quantas vezes você já acreditou que sua história era um obstáculo e não uma ponte? Talvez você carregue dores que ninguém vê. Talvez você já tenha pensado que veio de um lugar longe demais para chegar onde sonha. Mas e se essas mesmas dores fossem exatamente o combustível da sua transformação? Hoje você vai entrar na jornada de Oprah Winfrey. Uma história que não começa com privilégio, mas com sobrevivência. E se você ficar até o final, você não vai apenas ouvir uma história. Você vai entender como transformar qualquer passado em poder. Capítulo 1. Encare a realidade que você evita. Pontos principais. A dor ignorada se transforma em limite invisível. A verdade liberta, mas primeiro confronta. Reconhecer é o primeiro passo da transformação. Oprah não começou poderosa. Ela começou invisível. Crescer em um ambiente de extrema pobreza significava viver no limite, sem segurança, sem estabilidade, sem garantias. Mas o maior problema não era a falta de dinheiro. Era a falta de perspectiva. Quando você não vê possibilidades, você aprende a sobreviver, não a sonhar. Como uma planta tentando crescer sem luz, ela precisava lutar apenas para existir. Frase de impacto. Você não muda de vida ignorando sua realidade. Você muda enfrentando ela. Transição. E essa realidade começou de forma ainda mais difícil do que você imagina. Capítulo 2. Entenda como a infância pode marcar destinos. Pontos principais. Infância marcada por pobreza extrema, abusos e traumas emocionais. Construção de identidade ferida. Oprah nasceu no interior em condições extremamente precárias. Ela foi criada inicialmente pela avó, em um ambiente simples, duro, mas com disciplina. Mas quando se mudou para a cidade, sua vida tomou um rumo mais sombrio. Ela enfrentou abusos, silêncio, vergonha, e como toda criança, ela não tinha ferramentas para entender aquilo. Quando a dor chega cedo, ela não pede permissão, ela se instala. Ela começou a carregar culpa por algo que nunca foi culpa dela, e isso moldou sua visão de mundo. Você não escolhe o que vive na infância, mas isso pode definir como você se vê por anos. E essas marcas começaram a aparecer de formas perigosas. Capítulo 3. Reconheça os efeitos invisíveis do trauma. Pontos principais. Baixa autoestima, sensação de não pertencimento, busca por validação. Oprah cresceu se sentindo deslocada, como se não pertencesse a lugar nenhum. Ela buscava aceitação, mas carregava uma dor interna que ninguém via. Quando você não se sente suficiente, você tenta provar valor o tempo todo. Mas isso cansa, isso desgasta, isso cria um vazio que nada externo consegue preencher. Feridas invisíveis criam batalhas silenciosas, e essas batalhas começaram a impactar suas escolhas. Capítulo 4. Enfrente os momentos em que tudo desanda. Pontos principais. Gravidez precoce, perdas emocionais profundas, sensação de fracasso. Ainda jovem, Oprah enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua vida. Uma gravidez precoce, seguida pela perda do bebê. Foi devastador. Um ponto em que tudo parecia perdido. Existem momentos em que a vida não apenas te testa, ela te quebra. Mas é justamente nesses momentos que algo pode acontecer. Ou você se perde, ou você começa a se reconstruir. Às vezes, o fundo do poço não é o fim, é o começo invisível. E foi exatamente nesse ponto que algo começou a mudar. Capítulo 5. Aceite o momento de virada. Pontos principais. Mudança de ambiente, influência positiva do pai, disciplina e direção. Ao ir morar com o pai, Oprah encontrou algo novo: estrutura, disciplina, expectativa. Ele exigia mais dela, e isso mudou tudo. Às vezes, alguém acreditar em você muda a forma como você se vê. Ela começou a estudar, se dedicar, se posicionar. Pela primeira vez, ela começou a enxergar possibilidades. Ambiente certo não muda só sua vida, muda sua mentalidade. E essa mudança abriu portas inesperadas. Capítulo 6. Descubra seu potencial escondido. Pontos principais. Habilidade com comunicação.
participação em concursos, primeiras oportunidades. Oprah descobriu algo poderoso: sua voz. Ela tinha uma habilidade natural para se comunicar, para conectar, para emocionar. Seu dom muitas vezes nasce no lugar onde você mais sofreu. Ela começou a participar de concursos, falar em público, e as oportunidades começaram a surgir. O que te diferencia pode ser exatamente o que te leva além. Mas nem tudo foi fácil. Capítulo 7. Enfrente o fracasso sem desistir. Pontos principais: demissão na TV, críticas profissionais. Sensação de inadequação. Oprah foi demitida do seu primeiro grande trabalho na televisão. Disseram que ela não servia para aquilo, que não era boa o suficiente. Imagine isso. O mundo muitas vezes rejeita aquilo que ainda não entende. Mas ela não desistiu. Ela se reposicionou, se adaptou e seguiu. Fracasso não é um veredito, é um redirecionamento. E esse redirecionamento levou a algo extraordinário. Capítulo 8. Aproveite as oportunidades que surgem. Pontos principais: novo formato de programa, conexão emocional com o público, crescimento exponencial. Oprah encontrou seu espaço em um formato diferente, mais humano, mais real, mais próximo das pessoas. E isso fez toda a diferença. As pessoas não se conectam com perfeição, se conectam com verdade. Seu programa começou a crescer e, rapidamente, se tornou um fenômeno. Quando você é autêntico, você se torna inesquecível. E esse crescimento se transformou em algo ainda maior. Capítulo 9. Construa algo maior que você. Pontos principais: criação de império midiático, influência global, impacto social. Oprah não parou em um programa. Ela construiu um império, mas mais do que isso, ela construiu impacto. Sucesso verdadeiro não é sobre alcançar, é sobre transformar. Milhões de pessoas foram influenciadas, inspiradas, transformadas. Quando você cresce, leve outros com você. E isso nos leva ao ponto mais importante. Capítulo 10. Extraia as lições da jornada. Pontos principais: resiliência, autenticidade, propósito. A história de Oprah nos ensina: você pode vir de qualquer lugar e ainda assim chegar onde quiser. Sua origem não define seu destino, mas existe um preço: enfrentar a dor, mudar a mentalidade, persistir mesmo sem garantias. Você não precisa de um começo perfeito, precisa de uma decisão forte. Capítulo 11. Decida quem você vai se tornar. Escolha consciente, construção de identidade, ação diária. No final, tudo se resume a uma escolha. Quem você decide ser, apesar de tudo? Sua vida muda quando sua decisão muda. Transformação final. A história de Oprah Winfrey prova uma coisa: você não é o seu passado. Você é a decisão que toma a partir dele. Você viu que a dor pode te quebrar ou te construir. O fracasso pode te parar ou te redirecionar. Sua voz pode ser seu maior poder. Agora, a escolha é sua. Qual história você vai continuar escrevendo? Escolha hoje um passo, pequeno, mas real, e comece. Você pode ter vindo de um lugar difícil, mas ainda pode chegar a um destino extraordinário.